Bom dia, meus irmãos. Ah, sim. Parece que nem acabamos de cantar, que graças damos por Cristo Jesus. Alegria estarmos aqui reunidos, meus irmãos. Mais um bendito dia do Senhor. E eu cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Rei Jesus, não é? E nós, como sempre, lembramos e abrimos as nossas liturgias celebrando ao nosso Deus, porque hoje é o dia mais festivo para o povo da aliança, para o povo de Cristo Jesus. É o dia em que a morte morreu, não é? Por mais paradoxal que isso seja, é isso que nós aprendemos no Evangelho. Por isso que nós nos preparamos para esse dia, nós oramos por esse dia, dormimos mais cedo para nos prepararmos melhor para esse dia, para recebermos a palavra, a instrução do nosso Deus e nos entregarmos a Ele em santo repouso, não é? Para a glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos pela manhã fazer uma breve mudança, não é? É à noite que nós temos exposto Tito, não é? O nosso irmão André, pastor André, estará, como ele mencionou, semana que vem lá na Bahia, então ele pegou uma folguinha, entre aspas, aí, né, do púlpito para poder se dedicar a pregar lá na conferência. Então hoje nós invertemos. Hoje eu estou pela manhã, o nosso irmão Vitor estará à noite. Tá bom? Só para os irmãos. Faz tempo que eu não prego pela manhã, né? Que saudade de pregar pela manhã. Né? Irmãos, nós vamos, portanto, dar continuidade à nossa série expositiva na carta de Tito. Nós estamos aí a, no máximo, 3 ou 4 sermões do final, subtraindo esse daqui. Eu quero convidar você a ir comigo lá em Tito, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 1 a 8. Na semana passada nós lidamos com esse bloco, mas focamos apenas nos versos 1 a 2. Né? Você que não ouviu, que não assistiu, veja essa pregação para você poder compreender um pouquinho melhor o que vem daqui para frente. Nós vamos lidar hoje com os versos de 3 a 8. Tá bem? Hoje nós vamos lidar com os versos de 3 a 8. E eu quero, antes de avançar aqui, louvar ao nosso Deus por ver, né, o nosso querido Martim aqui conosco. Como vocês sabem, o pequeno Martim, filho da Magali, do nosso irmão Marcelo, netinho da nossa querida dona Cilei, né, passou por 6 cirurgias recentemente, né? E louvado seja o nosso Deus, foi tudo certo, né, Martim? Graças a Deus, alegria ver você se recuperando bem, viu, meu querido? Seguimos orando por você, tá? Alegria ver também a nossa querida Selminha aqui, né? Tava aí lutando nos hospitais e tudo mais, oramos por vocês, também alegria ver vocês aqui. Marinha aí também estava lá cuidando da mãe, né? Jussier estava sozinho aí, né, Jussier? Mas a igreja estava aqui com você, te sustentando, louvamos a Deus por isso. E nós agradecemos ao nosso Deus, não é? Por estar cuidando de nós. Nós celebramos ontem também mais um ano de aniversário da nossa irmã Fernanda Buffoni, louvamos a Deus por isso, né? E tantas outras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós estamos muito alegres e muito felizes com isso. Então, sei que você já abriu agora em Tito, capítulo 3, então quero convidar você a ler comigo essa porção de 1 a 8. Tito, capítulo 3, versos de 1 a 8. Leamos o Santo Livro. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Oremos mais uma vez ao nosso Rei Jesus. Senhor, uma vez mais,
nos entregamos a Ti em oração. E nessa hora, ó Pai, nós rogamos a Ti que no poder do Teu Espírito nós sejamos iluminados, sejamos, Senhor, inclinados a recebermos a Tua palavra com singeleza e uma santa disposição de alma para aplicarmos aquilo que ouvirmos. Senhor, por favor, glorifique, honre, exalte ainda mais, abra os nossos olhos ainda mais para a beleza, para a majestade, para a soberania, para a sublimidade, Senhor, do Teu Filho Jesus e a sublimidade da Tua graça. Senhor, que a minha pequenez, debilidades e fraquezas não sejam pedras de tropeço para que a Tua igreja receba a Tua palavra. Mas antes, Senhor, usa-me segundo o Teu querer, com poder e graça, para que o Teu Filho Jesus receba honra e glória. Nenhum homem cale-se diante dele toda a terra, nenhum homem seja visto e exaltado nessa hora, ó Deus, senão o Teu bendito Filho Jesus, através da exposição da Tua palavra. Senhor, quebra os nossos corações em 1000 pedaços, à luz da sublimidade da Tua graça. Senhor, curve as nossas frontes, quebre os nossos joelhos. Ó Senhor, mas por favor, não nos deixe perder de vista a sublimidade da Tua graça justificadora nesse texto. Senhor, por favor, transforme as nossas vidas. Dá-nos muitas boas obras a partir da graça justificadora do Senhor revelada nesse texto. Ó Deus, por favor, receba a glória para si. Faça o Teu reino avançar. E uma vez mais, Senhor, colocamos os nossos filhinhos, os nossos pequenos diante do Senhor, a fim de que o Senhor, para a Tua honra e glória somente, continue a trabalhar em seus coraçõezinhos, a fim de que no momento oportuno eles recebam arrependimento para a vida e amem o Teu Filho Jesus. E amem o dia do Senhor e amem a Tua igreja. Ó Deus, rogamos essas coisas, certos de que o Teu Filho será honrado e glorificado com isso. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu pensei que hoje seria o dia que eu pregaria 2 horas, porque eu esqueci o celular em casa, estou sem relógio, né? Mas aí a minha bendita esposa auxiliadora lembrou, eu estou aqui com o meu celular, você pode usá-lo, não é? Aí eu falei, não vai ser hoje que eu vou pregar 2 horas, mas tudo bem. Né? Um dia vai acontecer ainda, né, Vitor? Um dia vai acontecer, se Deus quiser, vai acontecer. Irmãos, eu sei que muitos de vocês conhecem, eu sei que muitos de vocês sabem que esse livro é o segundo livro mais vendido, mais lido, depois da Bíblia, obviamente, né? A Bíblia é soberana nesse sentido. Eu sei que você, inclusive, temos um lançamento na nossa livraria sobre isso. Então, eu imagino que você já deva ter conhecido, ouvido ou até lido O Peregrino, não é? A grande jornada alegórica da fé cristã, não é? Escrito pelo puritano John Bunyan no século XVII. É uma obra magistral. Se você não leu, leia. Tá? Nós temos uma obra inspirada, a grande jornada ali na nossa livraria, lançamento, inspirada nessa grande obra do John Bunyan. Charles Spurgeon leu O Peregrino 100 vezes, ou mais de 100 vezes. Não é à toa você ver o tom poético nas pregações do Spurgeon, né? Puramente influenciado por Bunyan e sua obra. Quando nós lidamos com a obra O Peregrino, nós conhecemos o personagem principal da história, que é o cristão, não é? E o cristão, portanto, ele está com um fardo terrível em suas costas. E ele recebe diversas orientações para ele chegar à cidade celestial. E aí então começa, ele saindo ali da cidade da destruição, e começa então a sua grande jornada. E ele está com um fardo, como eu mencionei, muito pesado em suas costas. E ele nessa jornada vai então buscando meios, métodos, maneiras, não é? Vai encontrando os coachings da vida aí no caminho. Como é que eu tiro esse fardo das minhas costas, não é? E ele então, com a sua jornada, com esse fardo pesando, ele tenta de diversas maneiras arrancar esse fardo por si mesmo, mas ele não consegue. Até que ele se encontra, finalmente, com Jesus Cristo. Até que finalmente ele se encontra com a cruz do Calvário. E aí ali, portanto, o seu fardo é retirado, cai. Então aquele peso e culpa do pecado não mais acompanham o cristão em sua peregrinação rumo à cidade celestial. Não é? E aí então, irmãos, o que nós, logo aqui, nesse resumão aqui do peregrino, né, sem muito spoiler, não é o final da história, tá? Por mais de parecer final, não é final, é o começo ali de sua peregrinação, agora sem o fardo em suas costas. O que nós aprendemos, irmãos? Que tem tudo a ver com esse texto. Nós aprendemos a olhar para o cristão do peregrino que
por mais que nós tentemos arrancar o fardo do pecado das nossas costas, por nossas obras, por aquilo que fazemos, por estratégias, por métodos, por promessas, nós não conseguimos. A única maneira de esse fardo ser retirado, de a nossa consciência estar em paz com Deus, é por meio da graça sublime do Senhor, a sua graça salvadora, a sua graça justificadora. E é sobre isso que nós vamos, portanto, meditar nesse texto de Tito 3, de 3 a 8. E aquela frase que eu sempre compartilho com os irmãos para fisgá-los, para manter a atenção de vocês, é a seguinte: o nosso passado esconde o nosso maior tesouro. O nosso passado esconde o nosso maior tesouro. E eu quero, portanto, ao expor esse texto, demonstrar isso aos irmãos. Portanto, vamos à nossa afirmação teológica, vamos ao nosso resumo dessa porção da Escritura e, portanto, o resumo do nosso sermão. A nossa afirmação teológica é: a salvação é obra exclusiva da graça de Deus, realizada por meio da regeneração e renovação do Espírito Santo, e conduz o cristão a uma vida de boas obras como evidência de sua justificação. No texto que lemos, consideraremos 3 questões sobre a graça que nos salvou, ou sobre a graça salvadora de Deus. A primeira questão que nós vamos considerar é a nossa condição antes da salvação, versículo 3. A segunda questão é a manifestação de Deus na salvação do pecador, ou na salvação, versos 4 a 6. E a terceira e última questão que nós vamos considerar é o propósito e o resultado da salvação, versos de 7 a 8. E o título de nosso sermão não poderia ser outro, senão a sublime graça salvadora de Deus. A sublime graça salvadora de Deus. Sublime aqui é quando nós temos algo que é muito bom e belo, elevado a níveis superlativos, quer dizer, o nível mais alto, o nível mais majestoso e mais glorioso. Por isso, a sublime graça salvadora de Deus. Para as crianças, não é? Papais, atenção, para pesquisar nessa semana e para ajudar os nossos pequenos a lembrarem do sermão, a palavrinha é salvação, ok? Palavrinha salvação. E você que nos acompanha pela internet, se quiser ter acesso ao nosso livro, o nosso livro infantil que nós criamos para ajudar os nossos pequenos a prestarem atenção nos sermões, a relembrarem dos sermões e a pesquisarem, né, terem esse rigor de pesquisar essas palavrinhas que nós sistematicamente pensamos e trazemos aqui nessa hora, você pode entrar em contato conosco, comentando lá no YouTube, fazendo contato com a gente pelo Instagram, que nós teremos a alegria de enviar o conteúdo para você gratuitamente, tá bom? O conteúdo é gratuito, ninguém paga nada por isso. E os papais da nossa igreja também não. Meus irmãos, então vamos considerar a sublime graça salvadora de Deus, considerando a primeira questão que nós colocamos, a nossa condição antes da salvação, antes de sermos salvos. Lembrando rapidamente que na semana passada nós lidamos com os versículos de 1 a 2 e vimos que os cristãos eles são chamados a outro estilo de vida na sociedade. Os cristãos vivem, tomam decisões e têm uma relação com o Estado, com as pessoas em público e na sociedade de maneira diferente dos ímpios. Vimos e aprendemos que o nosso compromisso último e final é com a Jerusalém celestial, é com a cidade de Deus, apesar de ainda termos responsabilidades com a cidade dos homens. Nós vimos isso na semana passada e fomos chamados, portanto, a vivermos de uma maneira diferente. À luz daquilo, alguém poderia perguntar assim, mas como é que eu vivo assim? Como é que eu posso? É impossível viver assim. Aqui, portanto, Paulo vai dar a Tito o poder de como viver daquela maneira que nós vimos. E pode até parecer repetitivo o que veremos, mas notem que tudo e toda justificativa para a vida cristã sempre tem um fundamento, sempre tem uma justificativa, sempre tem o poder, e é o poder da graça sublime e santificadora e justificadora de Deus. É ela, portanto, que é o coração da nossa vida cristã e que muda tudo para sempre.
Nós nunca mais somos o mesmo depois de sermos atropelados, quebrados, humilhados pela graça soberana do nosso Deus. Então, dito isso de maneira bem resumida e bem sucinta, agora nós veremos o poder que recebemos e que temos disponível para vivermos, portanto, como peregrinos para a glória de Deus nesse mundo. Então vamos considerar a nossa condição antes da salvação. Vamos considerar aqui apenas o versículo 3. Olhemos lá novamente o versículo 3. Ó. Diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos a nós mesmos. Irmão, sabe qual era a nossa condição antes de sermos salvos? Depravação total. Totalmente corrompidos. Totalmente inimigos de Deus. Mergulhados em trevas. Essa era a nossa condição antes de sermos salvos. A nossa condição miserável. A nossa condição desgraçada, a nossa condição falida, a nossa condição caída, a nossa condição de inimizade com o Senhor soberano de toda a terra. Eu quero olhar com vocês, eu quero que vocês notem cada palavrinha que Paulo usa aqui, lembrando a Tito que lembrasse a igreja em Creta, que lembrasse os outros irmãos e que nós também precisamos ser lembrados. Veja o que Paulo diz aqui: outrora éramos o apóstolo aos gentios, o grande missionário, o grande porta-voz da fé cristã. Éramos, ele se coloca. Em outro lugar ele diz: eu, pior dos pecadores. É o que a graça faz, quando ela abre os nossos olhos e nos ilumina. Não tem mais justificativa, não tem mais para onde correr, não tem mais desculpas. E aí então nós assumimos: éramos nécios. E aqui, Paulo está dizendo, e o Espírito Santo nos dizendo, nos lembrando que nós éramos sem juízo, nós éramos tolos, nós éramos sábios segundo o mundo, não segundo Deus. Pois o homem natural não compreende as coisas espirituais e nem pode compreendê-las. O homem natural é nécio, o homem natural é tolo. O homem natural é sem juízo, não significa que ele é maluco, não é? Que ele tem neurônios a menos, né? Que ele tem menos neurônios que um passarinho, que uma baleia, por exemplo. Não é esse o ponto. O ponto é que ele está cego em seu entendimento. Ele não consegue ver, ele não consegue compreender. Veja, nós nem precisamos ir muito longe. Veja um mundo clamando por aborto. Um mundo clamando para ter o direito de assassinar bebês nos ventres de suas mães. O lugar que deveria ser o lugar mais seguro para essa criança. O lugar que deveria ser o lugar mais protegido. O lugar onde ela vai se desenvolver, vai se nutrir para poder nascer. Ali, onde o nosso Redentor habitou. Quando ele assumiu a encarnação. Sim, ele foi um bebê. Plenamente Deus, plenamente homem. Ali onde deveria ser um lugar de proteção para seres humanos nascerem, passa a ser agora um ambiente hostil, um ambiente em que agora, indefeso, essa criança pode ser morta no ventre de sua mãe. Até os 9 meses, nenenzinho já formado com seus membros, pessoas achando normal um obstetra, um médico ir lá com um gancho, com uma tesoura e cortar pedaços dessa criança no ventre de sua mãe, cortar suas perninhas, cortar seus bracinhos, cortar seu pescoço. Como é que nós podemos clamar pelo direito de fazer isso com crianças no ventre de suas mães? O que é que justifica isso? Nécios, sem juízo, embrutecidos em suas mentes, em trevas e em escuridão. E é por isso, portanto, que nós lemos também que o homem morto, caído, depravado em seus pecados, ele é desobediente. Vai acompanhando aqui, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, vai com o dedinho lá, ó. Vai marcando, tá? Além de ser nécio, ele é desobediente. Agora, note, alguém sem juízo desobediente.
Alguém sem conhecimento espiritual, sem ter a luz do evangelho, desobediente, rebelde. Ele não obedece nenhuma autoridade, principalmente a divina. Ele odeia o Senhor da glória. Ele odeia a Deus, ele odeia o evangelho. Talvez ele não use a sua inimizade com essas palavras, mas a sua vida prática, as suas decisões, a sua mente, a maneira como ele pensa e toma decisões. Por que eu estou mencionando isso? Porque há muitos enganados na igreja brasileira. Por conta de termos púlpitos ausentes do evangelho, homens covardes, como vimos na semana passada, que dão de politicagem, que abrem os seus púlpitos para políticos entrarem, que dão ceia, o sacramento da nutrição a políticos ímpios declarados, publicamente, batem foto, fazem vídeos e acham isso uma maravilha. Por conta dessa politicagem, desse medo de confrontar o pecado, nessa aliança ímpia e infernal que eles entraram, eles comprometeram toda a sua mensagem. Eles não podem mais confrontar o Estado, eles não podem mais ir aos magistrados, que são nécios e desobedientes, porque eles mesmos negociaram a sua fé no altar da glória, da fama, por um IPTU não pago, por um carrinho ali do ano, por um saláriozinho de 3.500, casos reais, tá? Casos reais. A gente poderia ficar aqui falando coisas piores, mas esse não é o nosso ponto. O ponto é que o pecador totalmente depravado também é desgarrado. Notem o efeito dominó, né? Ele é nécio, desobediente, desgarrado. O que é isso? Ele anda enganado, longe da verdade. Por isso que ele sustenta filosofias, ideologias, caminhos, decisões, práticas imorais, porque ele está longe da verdade. Longe da verdade. Por isso justifica a sua vida pagã, a sua vida de luta contra o Senhor, porque ele é inimigo de Deus. Por isso que para o inimigo de Deus, como cristão desejando tirar o seu fardo na força do braço, não dá certo. Não dá, porque a vida cristã não é uma vida de moralidade, não é uma vida de legalismo, é uma vida de um coração explodindo e respondendo em amor à graça que recebeu. Mas não para por aí. O cenário já está ruim, não é? Mas sempre pode piorar um pouquinho, né, mano? O texto continua dizendo, veja a prática deles. Aqui está exposto, mais uma vez, os falsos mestres. Aqui estão expostos os falsos crentes na igreja em Creta. Eles são escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Desejo, cobiça. Eles se alegram no pecado. Eles se alegram em se distanciar mais e mais do Deus verdadeiro. Eles amam esses caminhos, só que notem, eles são escravos. É como se houvessem algemas em suas mãos, em seus pés, em seu pescoço, em que ninguém fez isso com eles mesmos fizeram isso. Eles desejaram isso, eles se entregaram a isso, aos seus prazeres e paixões, não é? E, portanto, eles não podem sair desse estado de escravidão por si mesmos. Não há condição de um pecador assim, todos que nascem assim, se libertarem por si mesmos. Porque eles são escravos. Significa que há um rei sobre eles. Um rei entre aspas, tá? À luz de Efésios 2, 1 a 10. É Satanás. Por isso que eles se alegram em seguir o curso do príncipe deste século. Eles estão mortos e eles se entregam a toda sorte de prazeres e paixões imorais. Aqui é a imoralidade sexual também que está diante dos nossos olhos. Eles amam essas coisas. E aí eles continuam vivendo em malícia. Eles têm vivendo. É um estilo de vida, dia após dia. Minuto após minuto, segundo após segundo, hora após hora. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, semestre após semestre. Eles vivem em malícia. Eles são maus. Eles pervertem a virtude piedosa de tudo que é bom. O que é bom eles vão lá e pervertem. É como a ferrugem no ferro, sabe? A ferrugem precisa do ferro, né? Para lá enferrujar o ferro e deteriorar o ferro e corromper o ferro. É uma praga, é um parasita. Tudo que é bom, eles estão lá corrompendo. Eles são corruptores de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é piedoso. Não é? Isso aí é coisa de louco.
Isso aí é coisa de gente de outro mundo. De outro mundo faz algum sentido, né? Não, isso aí é coisa retrógrada. Isso aí não existe em lugar nenhum. Já se viu isso? Nós estamos no século XXI. Para com isso. Não é? Não entendem. São maus. Não entendem a pureza do casamento. Não entendem a pureza, não é? Dos solteiros que eles devem ter. Não, por que você está se guardando? Se entrega. Oxe, você vai casar e não fez o test drive? Você precisa fazer o test drive? Como é que você vai saber se é bom? Não entendem a pureza, não entendem o guardar-se, não entendem abrir mão de um namoro recreativo mundano, corrupto. Uma praga na igreja brasileira, que adentrou as igrejas. Jovens que se dão como se fosse um mini casamento. Beijam na boca, pegam na mão, abraçam. Fazem tudo. Casar para quê? Já sei tudo, não gostei, vou para outra. Ímpios, malditos, maus, maliciosos, corruptores da verdade. Eles corrompem tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é piedoso, tudo que o Senhor revelou em sua palavra. Por quê? Eles são inimigos do Senhor, inimigos da verdade. Vivem em malícia. Querem se vingar o quê? Não. Pisou no seu calo, você vai ficar quieta, Carol? Não. Vingue-se. Olho por olho, dente por dente. Não. Acabou. Te fez mal? Vamos lá, eu te ajudo. Vamos lá fazer ela perder o emprego. Vamos lá puxar o tapete dela. Vamos lá persegui-la. Vamos lá fazer o que é mal. Vamos lá. Vivem em malícia, são maus, maldosos. Planejam o mal, são maquiavélicos. São astutos em fazer o mal. E, portanto, também, não é? É inveja. O que é a inveja, não é? É um ressentimento e raiva pelo sucesso de outras pessoas. Quer dizer, a outra pessoa tem o que eu gostaria de ter, em vez de eu celebrar e me alegrar, eu fico com raiva. Eu odeio. Não gosto dela. Ela tem o que eu queria ter. Olha para o outro com uma má disposição de alma e de coração. Não. Só o fato da pessoa estar ali já fica irada. Eu queria ter o que ela tem. Inveja. Ai, se ela pudesse morrer, eu ficar com o que ela tem. Ímpios. É normal ouvirmos isso dos ímpios. Ímpios fazem isso. Não é? Notem que a inveja conduziu a história humana ao primeiro assassinato, Abel. Lembrem que a inveja lançou José numa cisterna e foi vendido para o Egito. Lembrem que a inveja promoveu a rebelião de Coré, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés. Ah, não. Quem colocou Moisés sobre nós? Nós também temos capacidade de liderar. Não, povo, olhem para mim como eu sou bom. Eu não sou melhor do que Moisés. Corá, Datã e Abirão, chamem lá. Pessoal, eu não sou eloquente. Olha lá, Moisés, todo gago, não sabe nem falar direito, precisa de Arão. Não é? Olha lá, olha lá. Não, eu sou melhor do que Moisés. Vamos lá, tira Moisés daqui. Eu sou melhor do que Moisés. Invejoso. Lembrem que foi a inveja que fez Saul perseguir Davi, tentar matar Davi. Note até onde isso vai. Foi também a inveja que crucificou o nosso Redentor, os fariseus invejosos. Ele ensina como alguém que tem autoridade. Nós não expelimos demônios, nós não curamos ninguém. Matem esse homem. Ele está nos causando problemas. Já que ele não vem para o nosso time, ele fala que a gente é filho do diabo. Não dá para ter comunhão com ele, né? Vamos matá-lo. Irmãos, nós não podemos brincar com isso, tá? Esse é um pecado que às vezes a gente deixa passar batido. Mas a inveja é tão perigosa quanto a maledicência, quanto a imoralidade sexual. A inveja corrompe a sua alma, suga, é um veneno que vai matando mortalmente você aos poucos. É um veneno mortal que vai corroendo a sua alma, você vai ficando amargo. Uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que não tem mais comunhão com ninguém. Irada, soberba, invejosa. Então nós não podemos brincar com isso. Precisamos dar nome a esses pecados e jogar para longe de nós pela graça do nosso Deus. E, portanto, olha o cenário, eles são odiosos. Claro, eles odeiam, caracterizado pela malícia, como nós vimos, né? São repugnantes, ofensivos. Em outras palavras, nós fazemos o que deve ser feito para cumprir e realizar os nossos desejos e a nossa ganância. E ai de quem ficar na frente. Eu passo por cima. Por exemplo, vou ilustrar, né? Eu, antigamente, não é? Minha mãe me deixava de castigo, me batia e tudo mais. Final de semana era balada. Era balada, era as coisas lá, imoralidade e tudo mais. E eu lembro que às vezes a minha mãe me deixava de castigo, não é?
E eu ficava pensando, como é que eu faço para sair? Ó, a malícia, né? Planejando, né? Orquestrando aqui. Peraí, como é que eu faço? Minha mãe vai dormir aqui. Tal, 10h30, já abriu lá o salão. O pessoal já tá lá. O SMS tocando aqui. Não tinha WhatsApp, era SMS, né? O pessoal já perguntando onde é que eu tô. Onde é que a galera tá. Dormiu. Minha mãe dormiu. Tchau. Fui. Sem pensar nas consequências. Eu quero ir. Depois estava lá minha mãe, irada, leoa, me batendo na frente de todo mundo, passando vergonha. Não pensa nas consequências. Eu quero realizar, eu quero fazer. Eu quero que os meus desejos se cumpram. Não interessa se eu vou apanhar, vou passar vergonha. Não interessa. Eu quero ir. Nós não medimos esforços, odiosos. E, portanto, odiando uns aos outros. Odeio os outros. Nós instrumentalizamos os outros. A partir do momento que o Jussier deixa de me ser útil, não é mais. Tchau, Jussier. Não quero mais saber de você. As pessoas não são tratadas segundo o Evangelho, porque as próprias pessoas ainda não foram iluminadas, ainda não se perceberam como Deus trata pecadores no Evangelho. É por isso que nós sempre dizemos, né? Pecadores perdoados perdoam. Não interessa o tamanho da ofensa. Não interessa se você foi crucificado. Não interessa se você recebeu uma coroa de espinhos e sangrou. Não interessa se furaram o seu lado. Não interessa se você estava com sede e pediu água e te deram vinagre. Isso te lembra alguma coisa? E ainda assim você deve dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o evangelho da graça de Deus, movendo pecadores, mostrando o poder e o vigor celestial da igreja, por meio do poder da graça de Jesus Cristo. Então notem como olhar para o nosso passado nos traz benditas meditações e reflexões. Não para nós nos orgulharmos. Nossa, olha como eu era astuto, né? É interessante, porque agora, diante do Evangelho, você não é tão astuto assim na prática de boas obras. O que será que aconteceu? Será que a graça de Deus é menos poderosa do que o pecado? Você era mais astuto para o pecado e menos astuto para as obras da graça? O que aconteceu? Tem uma coisa errada, a conta não fecha. Mas vamos aplicar esse ponto e avançarmos. Lembrar de nossa condição anterior promove alguns frutos em nós. Obrigado. Promove algumas coisas em nós. A primeira delas é a humildade. Nós vemos como nós éramos. E aqui morre toda a nossa justiça própria. Morre, acabou. Olha quem você era. Ah, mas ele... Tá bom. Olha quem você era. Não, mas o que ele fez, o que ela fez, tá bom. Olha quem você era. Então você se torna uma pessoa mais humilde. A sua crista vai baixando. Você vê que você não é rei, que você não é rainha. Você vê que não tem coroa nenhuma na sua cabeça, tudo imaginação. Não é? Promove humildade em nós. E promove reverência. Uma humildade reverente. Não é assim, sim, eu era pecador. Não. Senhor, muito obrigado. Senhor, que graça que eu recebi. Senhor, olha como eu era realmente terrível. E ainda assim o Senhor veio até mim. Eu, um verme desprezível. Olha o que eu era, olha o que eu fazia. E aqui é só um resuminho ainda, né? Se a gente vai para Gálatas 5, a lista aumenta, é gigante. A coisa não para por aqui. Mas notem que nós fazíamos tudo isso contra o Senhor soberano. Contra o Deus criador de todas as coisas. Contra aquele que é sem igual em santidade, justiça, amor e graça. Não era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o presidente da República, contra o pastor da igreja, contra o diácono, contra o cônjuge. Não. Era contra a pessoa mais doce do universo. A pessoa mais maravilhosa, mais amorosa, mais graciosa que nós podemos mencionar e pensar. O Trino Deus. Contra ele nós fazemos essas coisas. Lembrem que nós quebramos aqui a segunda tábua da lei,
não amando o próximo como a nós mesmos e praticando todas essas coisas, porque a primeira tábua da lei já foi há muito tempo. Não tem temor de Deus, não tem amor pelo Senhor, portanto, aquele que é a imagem e semelhança dele, dane-se. Se eu tiver que matar, eu mato. Se eu tiver que roubar, eu roubo. Se eu tiver que adulterar, eu adultero. Se eu tiver que mentir, eu minto. Se eu tiver que enganar, eu engano. Se eu tiver que defraudar, eu defraudo. Não interessa o que vai acontecer. Eu quero realizar os meus prazeres. E aí, então, isso também, essa meditação no nosso antigo estado, promove mais brandura em nosso coração. Promove mais ternura, mais paciência com pecadores que hoje caminham como nós caminhávamos outrora. Ao considerar a nossa condição e a escravidão do pecado, nós olhamos com mais graça aqueles que estão na condição que nós estávamos. E papais, isso vale para os nossos filhos. Tá bem? Isso vale para os nossos filhos. Os pequenininhos, os pecadores que estão conosco aí 24 horas por dia, tirando a nossa paciência e a nossa paz, muitas vezes isso vale para eles, tá? Isso deve valer para eles. Os nossos filhos devem ver os atributos de Deus encarnados no nosso lar, na maneira de lidar com eles, na maneira de discipliná-los, em amor e graça e em paz. Nós não devemos despejar nos nossos pequenos pecadores que amamos tanto. Não devemos despejar neles a nossa frustração. Ah, você me desobedeceu. Você atacou a minha honra, agora você vai tomar vara. Não é assim que se procede a disciplina. A disciplina não é assim que caminha. A disciplina caminha, Moisés, porque você, porventura, quebrou a lei de Deus. Porque você desobedeceu ao Senhor. E os seus papais viram, e eles são responsáveis por olhar o seu coraçãozinho pecaminoso, que odeia o Senhor, ir até você, instruir você, e os outros pequenos também, vale para todos nós, não é? E aí, então, você precisa ver o rigor da lei. Os pequenos precisam ver o rigor da lei. Você está pecando contra Deus. Então, filhinho, é isso, por isso que você está sendo disciplinado e corrigido. Filhinho, mas ao mesmo tempo tem graça para você. Eles precisam ser abraçados e amados e beijados. Precisam ouvir o Evangelho. Filhinho, você precisa crer no Senhor Jesus. Porque do contrário, é só isso que você vai produzir. Desobediência, rebeldia. Você não vai ouvir papai e mamãe porque você está morto em seus pecados. Você precisa crer em Jesus. Vejam como uma simples, entre aspas, meditação do nosso estado pecaminoso anterior promove mudanças e aplicações profundas em nossas almas, até, por exemplo, na educação dos nossos filhos. Também nós precisamos lembrar e reconhecer, à luz disso, a nossa total incapacidade de salvar a nós mesmos. Não existe nada em nós, nenhum recurso em nós capaz de nos libertar do império das trevas. Colossenses 1, 13 e 14. É o império das trevas que domina pecadores assim. Então nós precisamos reconhecer a nossa total incapacidade, inabilidade, indisposição de ir ao Senhor por nós mesmos. Não temos condições de fazer isso. E aí nós consideramos também, como nós falamos, a paciência para com pecadores. As pessoas que estamos evangelizando, falam, mas, desisto. Não desista. Ele é duro mesmo. Ela é dura mesmo. Não desista. Eu já falei tanto, eu já falei, E não depende de você. Não depende do pecador e nem do evangelista. Depende do pregador invisível, que é o bendito Espírito. Ir lá. Lá onde nenhum, por melhor que seja o cirurgião, por mais habilidoso, ele pode ser reconhecido mundialmente, ele pode não existir ninguém como esse cirurgião, ele pode ser alguém que ganhou todos os prêmios, que leu todos os livros, que escreveu os livros, que influenciam os outros médicos, cirurgiões. Todos os livros dele podem ter sido premiados, ele pode ter ganhado todos os prêmios em tudo. Pode ser aquele homem é quem dita o que acontece. Quando falamos de cirurgia, ele é um cirurgião sem igual. Pode ser ele, o mais habilidoso. Ele não pode ir lá e trocar um coração de pedra morto em delitos e pecados e dar um coração que ama. Você não pode fazer isso. Mas nós temos alguém que pode. E é aqui onde está a nossa esperança em continuar pregando o evangelho pacientemente a pecadores obstinados. E nós lutamos com o Senhor porque Ele é um cirurgião sem igual. Ele vai onde ninguém pode ir, Ele vê o que ninguém vê. Ele tem poder para fazer o que ninguém pode fazer. E nós dependemos dele. Então siga firme, pregando o evangelho a pecadores. Filho, pai,
cônjuge, vizinho, amigo e etc. Siga firme, não desista, não desista. A segunda questão que nós queremos considerar sobre a graça salvadora aqui nesse texto, agora vai dos versos 4 a 6, que é a manifestação divina na salvação. Então vejam, nós estávamos nessa condição deplorável, nessa condição horrível, e veja, portanto, o que aconteceu. Vamos ler versículos 4 e 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, aqui é homens, está literalmente homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando nós falamos e começamos com a má notícia do Evangelho, nós não estamos inventando isso. Não é uma sistematização da nossa cabeça. Olha o que Paulo faz aqui o tempo inteiro. Veja Romanos. Antes dele tratar da justificação pela graça, da predestinação, da eleição, do amor de Deus e etc., salvífico pelos pecadores, ele trata da depravação humana. Ele trata do pecado humano, trata da falência humana. Esse é o problema com essas frases de efeito por aí. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Jesus te ama, e você tem que ir para a igreja. Essas frases clichês são um câncer, porque não lidam com a questão como deve lidar. O pecador fica muito confortável. Jesus me ama, que bom, porque eu me amo também. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, que ótimo, porque eu também tenho. Eu tenho algo a dizer para você, 2025 vai ser o ano em que o Senhor vai fazer muitas maravilhas na sua vida. Que bom! Porque era isso mesmo que eu queria. Que isso, irmãos? Cadê os desgarrados, rebeldes, ímpios, caídos, inimigos de Deus? Cadê? A boa notícia não vai ter efeito nenhum aqui. Aliás, nem tem boa notícia aqui, né? Tem só carnalidade pura. Então, diante das trevas, da perdição, nós precisamos enfatizar isso. Sim, não enfatizar isso negligenciando a boa notícia do Evangelho, mas é enfatizar isso, para que ao enfatizarmos a boa notícia do Evangelho, as coisas comecem a fazer sentido para nós. Diante das trevas, da perdição humana, caída, batizada em pecado, morta em seus pecados, brilha uma luz. Brilha uma luz. A luz da majestosa graça sublime e salvadora de Deus. Brilha a luz da justificação. E o texto diz: quando, porém, se manifestou. Mais uma vez, nós já vimos esse verbo aparecendo aqui em Tito 2. Paulo, mais uma vez, usa manifestação, epifania, manifestou. É a encarnação do verbo, meus irmãos. Mais uma vez, os nossos olhos, ao vermos a podridão do pecado, há um movimento que nós devemos fazer. Ao pregarmos o Evangelho às pessoas, nós precisamos conduzir essas pessoas, sim. Elas precisam ver e ter compreensão e experimentar em suas vidas que elas são pecadoras. Não só dizer que elas são pecadoras, mas demonstrar como elas pecam, como elas são pecadoras. E ao fazer isso, nós não voltamos os nossos olhos ou os olhos delas para nós. Ou mantemos ela ali, olhando o pecado dela. Nós fazemos esse movimento aqui, ó. Nós a humilhamos, colocamos ela a olhar para o chão, para ela ver a sua condição. Mas daí nós então levantamos o seu olhar, para que ela veja Jesus, para que ela conheça a graça redentora que foi realizada por Deus em favor de pecadores. É isso que fazemos. Ela olha agora para os céus. Ela olha não mais para o inferno, para a desgraça e a condenação, mas ela olha para a graça, para a bondade, para a benignidade, para a misericórdia do Senhor, que manifestou na encarnação do Verbo. Jesus Cristo vem, portanto, e abre as portas da vida eterna. Jesus Cristo vem e abre os céus, rasga os céus, para que pecadores como nós pudéssemos adentrar no Santo dos Santos. Sem mais mediação de sacerdote, sem mais mediação de qualquer outra pessoa. Ele é o coração do Evangelho.
Por isso que a pessoa bendita de Jesus Cristo precisa ser enfatizada, sua pessoa, sua obra. Falsos mestres vão sempre diminuir sua pessoa, vão sempre subtrair sua glória, sua majestade, sua soberania, sua graça. Vão sempre exaltar o pecador. Vão diminuir o poder de Jesus e vão exaltar o pecador. É o pecador que decide, é o pecador que faz, é o pecador que se mantém, é o pecador que anda, é o pecador que isso, o pecador... E cadê a gloriosa obra de Jesus? Se perdeu. Porque a potencialidade do homem pecador foi elevada de tal forma que eu não consigo mais ver. A obra de Jesus é só um apêndice. Né? Eu já tenho condição de fazer alguma. Jesus só vem aqui como um... sabe como é, né? Jesus é só mais um apetrecho que eu uso aos domingos para dizer que eu sou crente. Ele não é tudo. Então, olhem, apesar de você, de eu, de nós merecermos maldição, recebemos graça. Apesar de nós merecermos toda sorte de açoites, recebemos graça. Apesar de nós merecermos o inferno eterno, recebemos graça. Apesar de merecermos praga atrás de praga, trevas após trevas, recebemos graça. Graça, essa disposição amorosa de Deus, esse favor imerecido que nós não merecíamos mesmo. É favor imerecido, porque nós não merecíamos. Olha o texto continuando lá, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós. Irmãos, não é por obras. Nunca foi, nunca será. George Whitefield, influente pregador do século XVII, ele disse, é mais fácil um pecador subir aos céus numa corda de areia do que alguém ser salvo pelas obras. Não é pelas obras. E nós temos apenas 2 religiões no mundo, os irmãos sabem disso, né? As muitas milhares de religiões de obras e a única, singular, sem igual, religião de graça. Nas outras, sempre nós precisamos fazer alguma coisa para receber a boa dádiva de Deus. É obra, é campanha, é promessa, é joelho no chão, é escadaria, é bananeira, um monte de coisa tola que a gente faz, não é por aí. Mas apenas o evangelho da graça de Deus diz assim, o problema, o seu pecado, esse problema já foi resolvido por Jesus Cristo. Creia nele, arrependa-se dos seus pecados, apegue-se a Jesus. Não por obras praticadas por nós. Aliás, irmãos, olha, dá uma olhadinha aqui de novo. Olha o nosso estado anterior. O que nós poderíamos fazer para conseguir bondade de Deus, sendo quem éramos? É a mesma coisa que dizer que um criminoso, que um serial killer, ele pode dizer assim, não, peraí, eu matei 200 pessoas, fiz o que fiz com muitas pessoas, adulterei, roubei, matei, esquartejei, mas assim, agora eu vou fazer boas obras. Me privem da minha pena. Nunca isso vai acontecer. Ele vai ser preso, ele vai ter que lidar com as consequências dos seus pecados. A mesma coisa se dá no contexto espiritual. Ninguém é salvo por boas obras, por obras de justiça, por mais maravilhosa que possa fazer. Deixa eu voltar os seus olhos mais uma vez para o clássico peregrino. Hoje eu estou bem buniano, né? Você vai se lembrar, se você leu recentemente, que em determinado momento, o cristão ele ainda está com o seu fardo, né? E aí ele encontra alguém chamado Senhor Sábio Segundo o Mundo. Vocês vão lembrar disso. Ele se encontra com o Senhor Sábio Segundo o Mundo. E ele está lá, com um fardo nas costas e falando como é que eu faço, né? Eu estou indo ouvir falar da cidade celestial, eu estou indo para lá, estou com esse fardo aqui, eu preciso tirar esse fardo das minhas costas, muita culpa, muito peso, pecado e tudo mais. Aí o Senhor Sábio Segundo o Mundo desvia ele da sua rota. Ele estava indo pela rota que o evangelista tinha passado para ele. E aí então o Senhor Sábio Segundo o Mundo tenta convencê-lo a desviar o caminho, para ele buscar uma solução mais fácil para o seu fardo. Fala, olha, peraí, eu tenho uma solução para você. Não, você não precisa ir para a cidade celestial, encontrar com grande rei, coisa nenhuma. Não. Faz assim, ó, desvia o seu caminho aqui e vá lá na Vila da Moralidade. Lá na Vila da Moralidade, procure pelo senhor legalista. Ele vai te ajudar a retirar o fardo das suas costas. Ele vai lá. Supostamente legalista na Vila da Moralidade ajudaria o cristão, não é? E aí ele vai, o cristão vai lá, e ele tenta aplicar, né? O que ele recebeu de conselhos.
Mas aí ele acaba caindo na encosta do Monte Sinai, onde ele é quase morto, onde a sua consciência é esmagada por sua incapacidade de cumprir a lei. Ele recebe, olha, obedeça, faça isso, faça aquilo, sou legalista, né? Faça, cumpra, lá, checklist, checklist, checklist. E ele faz e não resolve o problema. É assim, irmãos, é exatamente assim. Quando pecadores querem, por suas próprias obras, não é, resolver o problema do pecado. Vejam mais o que Deus fez, a manifestação de Deus aqui, portanto. Ele veio mostrando bondade, amor e misericórdia. Fomos salvos pela graça. Vejam, essa misericórdia do Senhor que nós lemos aqui, no versículo 5. Mas segundo a sua misericórdia, não por obras nossas. Quer dizer, é o Senhor no começo, é o Senhor no meio, é o Senhor no fim. É graça antes, é graça no meio, é graça depois. É graça do início ao fim, meus irmãos. Não tem espaço para obra humana. Não tem espaço para orgulho humano. Não tem espaço para nós nos jactarmos no nosso coração. É graça, é misericórdia, é amor do Senhor por nós. Essa misericórdia significa que o Senhor teve compaixão de criminosos. É isso. Não é só se colocar no lugar. Não. É o Senhor demonstrar compaixão por inimigos, criminosos, pessoas que mereciam prisão, condenação e morte. Quando nós lemos aqui amor para com todos, é a palavrinha filantropia, daí que vem, né? A nossa palavra filantropia, que é o desejo de fazer o bem para com os homens, etc. Né? Filos e antropos, né? Filos e antropos, filantropia. Amor para com os homens. Esse amor especial e salvífico e eletivo de Deus pelos seus eleitos, em salvá-los. O Senhor não trata segundo as nossas ofensas. Ele não nos tratou segundo as nossas... Vejam a graça disso, irmãos. Ele não nos tratou segundo as nossas ofensas. Nós merecíamos o que merecíamos. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que não tem mais nada a oferecer. Ele deu a si mesmo. Não tem mais nada a oferecer, não tem nada de melhor. O melhor de Deus está vindo, coisa nenhuma. O melhor de Deus já veio, está escancarado diante de nós. Para longe de nós com essa teologia coaching, para longe de nós com essa teologia da prosperidade, para longe de nós com esse otimismo pagão. Não é otimismo bíblico, tá? É um otimismo pagão. Ele se deu a si mesmo. Deus se deu a si mesmo. O Pai enviou o Filho, e o Filho e o Pai enviaram o Espírito. Não tem mais nada a oferecer a nós. Não tem mais nada a fazer. Fomos justificados por graça. O novo nascimento nos veio por graça. Não tem mais nada a prometer. O que é mais glorioso do que o novo céu e a nova terra? O que é mais glorioso do que a vida eterna? Eu devo dizer a você, se você considera alguma coisa mais glorioso, uma promessa mais gloriosa, há um ídolo na sua alma que precisa ser derribado. Há um ídolo no seu coração que precisa ser destruído. Se você demonstra mais engajamento em seu joguinho, no seu PlayStation, mais engajamento em fazer outras coisas, no seu trabalho, na sua atividade, no seu relacionamento, mais do que se preparar para o culto no dia do Senhor, há um ídolo na sua alma, no seu coração que precisa ser derribado. Se tem promessas mais gloriosas do que o Evangelho que não moldam você a ser responsável a como você vive e aplica o dia do Senhor, há um ídolo no teu coração que precisa ser destruído. Há algo mais eficaz do que a graça. Há algo mais sublime do que a graça para você, irmãos, e isso não deve acontecer nas nossas almas. Não pode, porque o Senhor se manifestou nos salvando. Vejam o que Ele fez. De novo, versículo 5 e 6 agora, tá? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. E esse é o verbo principal aqui, que rege todo esse contexto. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Salvação é uma palavra que às vezes parece que está meio banalizada, né? Igual quando a gente fala evangelho. Evangelho. Me fala o que é o evangelho aí. E aí a gente dá aquela travada, né? Os irmãos da nossa igreja, eu sei que não, porque já meditaram sobre isso, já fizeram atividade sobre isso, os irmãos sabem o que é o evangelho. Mas é aquela palavrinha que a gente usa, e ela acaba banalizando. O mesmo se dá com salvação. O que é salvação? Salvos do quê?
Por que eu preciso de salvação? O que está acontecendo comigo? É salvos da condenação do pecado. É salvos do julgamento divino. Salvos da ira de Deus, da justiça de Deus. É isso que é a nossa salvação. O pecado não tem mais poder sobre nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais nos acorrenta, nós somos libertados pela graça de Deus. Quando nós não queríamos, passamos a querer depois que Ele já veio e realizou a obra em nossa alma, porque nós não queríamos, nós odiávamos, e Ele veio e venceu tudo e todos. Enlaçou o nosso coração com laços de amor eterno e nos trouxe para si irresistivelmente, como nunca. Ele nos salva do julgamento. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fomos salvos, irmãos. Salvos, não há mais condenação. É obra de Jesus Cristo. E veja o que acontece aqui mais no texto, que o texto vai dizer assim, ó. Mediante o lavar regenerador e renovador, operado pelo Espírito. Sim, é a pessoa bendita do Espírito que aplica isso em nós, a obra de Jesus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11. É Ele quem faz isso. É Ele quem continua a obra de Deus em nossas almas. Então, essa lavagem, a regeneradora e renovadora, significa o novo nascimento. É um símbolo daquilo que o Espírito fez em nossas almas. É uma lavagem da nossa alma. Vocês viram como a nossa alma estava? Suja, mergulhada, cheia de lama. A gente nadava, mergulhava na lama como porcos, imundos, e gostávamos daquilo. Comia a sujeira que o mundo oferecia. E comia o que Satanás dava a nós, comida podre, destruída. Fazia mal para nós e nós nem sequer percebíamos. Então o Espírito veio e nos banhou, Ele nos lavou. Ele veio com a água regeneradora, purificadora e nos deu um banho. Essa é a imagem do novo nascimento na Escritura. Por isso que no Novo Testamento, a imagem do Espírito Santo não é o pombo. Não é o pombo. A imagem do Espírito é a água. A água purificadora que nos regenera e nos lava. Vocês querem ver isso de maneira pública acontecendo? Isso é simbolizado no batismo. Quando alguém é imerso na água, significa que aquela pessoa agora, sendo morta para o mundo, morrendo com Jesus Cristo, sendo sepultada com Ele na água, não na terra, significa que ela está sendo lavada externamente, cerimonialmente. É uma lei cerimonial o batismo, tá? Se vocês não sabiam, é o sacramento da regeneração, como nós chamamos, né? Mas é uma lei cerimonial do Novo Testamento. Nós temos leis cerimoniais ainda, tá? No Novo Testamento. Então o batismo simboliza esse lavar, esse purificar. Aquele pecador já foi purificado pelo Espírito e o batismo agora está simbolizando isso publicamente. Não é? Está sendo lavado pelo Espírito. É transformação da vida do pecador. É quando o pecador morto recebe vida celestial. É quando ele, caído, depravado, inimigo de Deus, recebe vigor e vida celestiais que ele não poderia produzir por si mesmo. Louis Berkhoff, teólogo reformado do século passado, disse o seguinte sobre a regeneração. Olha, regeneração é o ato de Deus por meio do qual o princípio da nova vida é implantado no homem. A disposição governante da alma se faz santa. Presta atenção nisso, ó. A disposição governante da alma se faz santa e assegura-se o primeiro exercício santo desta nova disposição. É alguém que não odeia mais a Deus. É alguém que ama o Senhor. É alguém que se deleita no Evangelho. É alguém que quer mais do Senhor. É alguém que se entrega mais ao Senhor. É alguém que não fica dando desculpinhas, porque a agenda é cheia, a agenda é lotada, eu tenho muita coisa para fazer. Não! A agenda é cheia, a agenda é lotada e eu quero conhecer meu Redentor mais e mais.
Eu quero conhecer esse que implantou essa nova vida em mim, que me tirou da podridão do inferno, que me tirou do império das trevas, que veio sobre mim, rasgou os céus, me levou para si, que me fez assentar nas regiões celestiais, que me uniu a Ele mesmo em Cristo Jesus, que me deu vida, vigor celestial, olhos para ver. Eu não quero saber se eu tenho uma agenda lotada, eu não quero saber se eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, eu cuido deles, eu cuido da agenda, eu trabalho, eu faço o que tiver que fazer, mas eu quero conhecer o meu rei, que me salvou. Não dou mais desculpas, eu dava desculpas antes. Eu nasci assim, eu fui criado assim, a minha esposa, o meu filho, o meu vizinho, a minha igreja, o meu pastor. Eu sou nécio, eu sou tardio de coração, eu sou preguiçoso, eu sou negligente, mas eu recebi graça, e graça sobre graça. Não há mais desculpas, irmãos. O Senhor abriu os céus, não há mais condenação sobre nós. O que é que está acontecendo? Devemos parar com isso. Há uma nova disposição de alma em nós. Se de fato nascemos de novo, é isso que está acontecendo aqui. E a não ser que recebamos vida espiritual, e a não ser que o Senhor dê a nós um novo coração, com novos afetos, com desejos espirituais, é Ele quem produz isso em nós. Se Ele não fizer isso, nós jamais desejaremos o Deus verdadeiro. Se Ele não fizer isso, nós jamais voltaremos para Ele. Se o Espírito Santo não operar isso, jamais desejaremos isso. Então, sim, irmãos, é estranho um crente que nasceu de novo não desejar ao Senhor. Eu sei que isso não está na moda. Eu sei que isso não é comum de se fazer. Eu sei que há muita complacência com o cristianismo morto, morno, superficial e raso, que não dá poder e não dá graça para vencer um pecado maldito que nos escravizava. Eu sei que há isso. Eu sei que essa mensagem não é comum, mas é o poder do Evangelho da Graça que nós estamos falando aqui. Nós não estamos dando bons conselhos, nós não estamos dando checklist espiritual, nós estamos falando do poder da graça de Deus operando na vida de um pecador morto. E Ele transforma, e Ele muda a disposição da alma. E Ele faz isso para a sua glória, é o que nós estamos vendo aqui. E veja como Ele faz isso, prestem atenção no texto. Fica no texto, versículo 6 agora. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que é que foi derramado? O que é que foi dado? O que é que foi dado sem medidas? O que é que foi dado ricamente no texto? O Espírito Santo, o próprio Deus, por meio da obra de Jesus. É ricamente, irmãos. Ele deu ricamente. Não foi 1%, não foi 5%, não foi 10%, não foi 99%, 99,9%. Ricamente, abundante, transbordante, sem igual. Deus deu a si mesmo, ao seu povo. Sabe por que nós somos tão raquíticos? Sabe por que nós somos tão fracos? Sabe por que não há poder celestial em nós? Porque nós não entendemos isso aqui. Nós não entendemos isso aqui. Se a graça sem igual, sem medidas, disponível a pecadores justificados, por que eu não estou indo lá? Por que eu não estou indo lá? Por que eu não estou indo experimentar o Senhor pelos meios que Ele estabeleceu, se Ele se dá a experimentar pelos meios? Eu falo que eu sou reformado, sou sensacionista e etc., mas eu fico esperando algo sobrenatural acontecer. Eu quero ver um anjo, eu quero ver a árvore pegando fogo, eu quero ver alguma coisa. Sendo que foi nos dado ricamente o Espírito por meio da obra de Jesus Cristo. Vejam a obra trinitária, o Pai salva mediante o Espírito no poder do Filho. O Deus Trino está operando a nossa salvação, regeneração, justificação. Ele não brinca de esconder meios e graças disponíveis a nós para nós crescermos. Irmãos, veja que nós recebemos essa recompensa, não é nossa. Não é nossa. Nós recebemos essa recompensa por meio da obra de Jesus Cristo.
Ele viveu uma vida perfeita, ele morreu sendo homem, Deus, perfeito, não quebrou nenhum mandamento da lei, ele nos representa. Ele ressuscitou. E ele teve o direito de assentar, portanto, no seu trono celestial, porque ele venceu, ele foi o único homem que venceu. Deus homem, estou enfatizando a humanidade, tá? Não separando, mas distinguindo as naturezas. O único homem que conquistou salvação por obras, para nós, foi ele. E ele, portanto, recebeu o direito de dar isso que vemos e ouvimos, a presença bendita do Espírito no meio da igreja. A presença, a habitação, como nós vimos nos sermões, né? Com o pastor André, algumas semanas, a habitação bendita do Espírito. Irmão, não tem pecado que você não possa vencer. Creia nisso. Se você nasceu de novo, se houve esse lavar regenerador na sua vida, você pode lutar, você pode ter dificuldades, eu sei. A santificação, não esqueçamos disso. Mas não há pecado que você não possa vencer, porque não depende de você. É a graça, isso nos está garantido pela graça. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, e ele nos abandona. Faça o que vocês quiserem agora. Ó, eu já morri na cruz, eu já ressuscitei, agora, Fernanda, é com você e com o Vitor. Se viram? Claro que não. Recebemos o Espírito como penhor, como garantia de que sim, as promessas do Senhor vão se cumprir. Então, irmão, sim, devemos desejar crescer em graça, devemos desejar crescer em santificação. Há promessas de crescimento e de vitória para todo crente. Então, sim, não há pecado que na graça do Senhor não possa ser vencido. Nós temos tudo o que é necessário aqui. Não há nada sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo. Então é nele que nós precisamos confiar. É nele que nós precisamos nos entregar. Irmãos, é dele que nós precisamos. É dele, ele é tudo. Se ele não tem nada, se ele não tem céu, não tem graça, não tem espírito, não tem justificação, não tem redenção, não tem nada, não tem batismo, não tem ceia, não tem nada, não tem igreja. Ele é o firme fundamento da nossa fé, irmãos. Nós precisamos crescer em conhecimento dele. Parar de imaturidade, parar de ficar brincando com o pecado, parar de ficar, querendo ser o docinho do mundo. Nós precisamos ser resolutos aqui. Há pecadores precisando da nossa palavra, mas há tanta fraqueza em nós que sequer abrimos a boca. Há tanta falta de percepção do que a graça fez com nós. Não estou dizendo que a graça não fez. Eu estou dizendo falta de percepção do que a graça fez. Para que nós possamos, portanto, reagir. Viram como o nosso passado esconde o nosso maior tesouro? Vamos avançar. Aqui, irmãos, duas breves aplicações. No dia do Senhor hoje, nós devemos adorar o nosso Deus como nunca. Por isso que esse é o dia reservado na agenda de todo crente. O dia do Senhor é o dia de compromisso de todo crente. Está ali, eu não mudo. Se eu tiver que viajar, eu me esforço para voltar no sábado. Se eu não conseguir voltar no sábado, é de extrema urgência a viagem, eu procuro uma igreja bíblica para eu congregar. Não interessa onde está, se está longe, se está perto, eu estou lá. O dia não é meu. Esse dia sela a minha justificação e a minha redenção. Esse dia não é meu, esse dia não é seu, saiba disso se você é crente. Esse dia não é seu, nós temos um pacto de membresia onde nós afirmamos isso. Esse dia é do Senhor. Esse dia é dele, esse dia nos lembra da nossa fraqueza, para que nós possamos adorar a Deus por sua disposição graciosa. Eu me entrego como nunca. Porque olha quem eu era. E ele me tratou assim, com amor, bondade e graça. Ninguém trata você assim, nem seu pai, nem sua mãe. Nós também precisamos descansar, pois a salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo, que recebemos pela graça. Ai, será que eu perdi a salvação? Será que eu sou salvo? Descansa em Jesus Cristo. Eu pequei, eu estou... Descanse em Jesus Cristo. Eu não sei o que fazer, sabe sim. Descanse em Jesus Cristo. Aquieta sua alma em Jesus Cristo. Olha o poder que há em Jesus Cristo. Olha o que ele fez. Vá para ele. Mas eu não... Vá para ele. E ele terá disposição, como nós vimos aqui, de nos receber, de nos salvar e de nos preservar por sua graça soberana. E sim, é possível viver uma vida diferente sendo crente, por meio da graça regeneradora do Senhor, como nós vimos aqui. Terceiro e último ponto, nós estamos considerando
a sublime graça salvadora de Deus. E nós estamos considerando que a salvação é obra exclusiva de Deus, realizada por meio da regeneração e renovação do Espírito Santo, que conduz a uma vida de boas obras como evidência de sua justificação. Agora nós vamos considerar o terceiro ponto, a terceira questão, que é o propósito da salvação. Por que é que o Senhor nos salva? Por que é que Ele faz isso conosco? Agora os versos de 7 a 8, já caminhando para o final, tá, irmãos? Olha, a palavrinha que começa aqui, vocês já conhecem essa palavrinha, não é? A fim de que, né, aquela conjunçãozinha que nós já estudamos aí alguns sermões no passado e como ela é importante nesse contexto aqui, sobretudo para defendermos a expiação definida e eficaz. Nós vimos que essa palavrinha aqui, ela é muito poderosa, apesar de desconsiderada no contexto da carta de Tito. E aí então diz aqui, ó, a fim de que, para que, com esse propósito, irmãos, essa é uma das expressões mais belas de toda a Escritura. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Olhem a justificação ali, ó. Justificados por graça. E nós lemos na nossa liturgia e vamos ler novamente. Esse é o artigo que sustenta a igreja, ela fica de pé ou ela cai, a justificação. No nosso Catecismo Batista, na pergunta de 37, nós lemos assim, o que é justificação? A justificação é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de seus olhos, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida somente pela fé. É a justiça de Jesus. Ele viveu uma vida perfeita, nenhum dos mandamentos foi quebrado. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu, Ele reina. E ao crermos nele, essa justiça, essa perfeição moral nos é dada. É como se nós, diante do Senhor Deus e Pai, nunca tivéssemos pecado. É como se nós nunca tivéssemos sido nécios, desobedientes, desgarrados, odiosos, invejosos, ciumentos. É obra de Jesus, irmão, sem igual. É obra de Jesus sem igual. É nele que nós recebemos isso. Justificados por graça. Lembram que a justificação é diante do tribunal celestial, um ato da livre graça de Deus, onde você não é mais tratado segundo os seus pecados. Você é declarado inocente, justo, porque um inocente foi tratado como culpado, e você, portanto, não é mais culpado. Não há mais condenação diante do tribunal celestial para aqueles que estão em Cristo Jesus. É justiça aplicada, porque a pena foi recebida por outrem. É graça dada, porque a condenação foi aplicada em outrem. É isso o evangelho da graça de Deus. Nós não somos tratados, não recebemos a morte que merecíamos, porque fomos declarados justos por graça, através da justiça de Jesus Cristo que recebemos pela fé. Tem outra coisa importante nesse texto. Ele começa falando assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que nós estamos vendo aqui é a doutrina da adoção. Nós não éramos filhos, nós éramos inimigos, odiávamos a Deus. E Ele, portanto, nos adotou em sua família por meio do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Somos filhos adotivos, filhos espirituais, filhos do Senhor que foram inseridos na família de Deus. Éramos órfãos, mas o Senhor não nos deixou caminhar assim, Ele nos trouxe para a sua família. Por isso diz, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E nós que temos a esperança da vida eterna, que já recebemos a vida eterna, irmãos, que já começa aqui, nós a receberemos plenamente. Nós seremos herdeiros da vida eterna plena, onde não haverá mais dor, mais morte, mais pecado, mais condenação, nada disso. Nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Essa é a nossa bendita esperança.
de que nós seremos ressuscitados. E a morte, portanto, nós veremos a morte sendo sepultada de uma vez por todas. Aí nós poderemos cantar: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Foi engolida, foi tragada, foi devorada, foi devastada a morte pela vida, pela obra de Jesus Cristo. Então nós veremos, e essa é a nossa esperança, sem mais luto, sem lágrimas. É isso que nós aguardamos, irmãos. É isso que nós aguardamos, a consumação de todas as coisas. Vai acontecer. Vai acontecer. E nós nutrimos essa nossa esperança da vida eterna com o Evangelho, lembrando dessas coisas. E agora vem o versículo final, e nós estamos finalizando. Fomos justificados e salvos para boas obras. É agora onde a aplicação final faz todo o sentido. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam. Não é para qualquer um. É para os que têm crido em Deus. Sejam solícitos, sejam prontos, preparados, estrategicamente colocados como peças num tabuleiro de xadrez para agir. Solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Irmãos, se nós experimentamos o amor, a graça justificadora do Senhor, nós deveríamos estar sendo agentes multiplicadores desse amor e dessa graça que foram recebidos. Porque nós fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para que as nossas boas obras, e vocês sabem, só lembrando, dizer que boas obras salvam, dizer que boas obras aumentam o nosso grau de justificação com o papismo, o catolicismo romano, são heresias absurdas. Nós crescemos em santificação, não em justificação, porque é obra de Jesus Cristo dada a nós e nós não temos participação alguma. Mas as boas obras não devem ser excluídas. Lembram que nós mencionamos? Ora, quando nós éramos iníquos, ímpios, nós éramos tão sagazes em praticar o mal. Nós éramos tão rápidos e sábios, segundo o mundo, em quebrar a lei de Deus. Como é que nós podemos nos contentar com uma vida raquítica de boas obras, irmãos? Se foi essa graça poderosa, sem igual, sobrenatural, espiritual, que nos foi dada pelo Espírito de Cristo Jesus, nós não deveríamos nos contentar com uma vida raquítica de boas obras. Nós deveríamos nos humilhar e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Inflama a minha alma por Jesus Cristo, para que eu seja um agente de boas obras onde eu estou plantado, na igreja, no trabalho, na faculdade, onde for, no bairro, no prédio, na casa. Nós não devemos nos contentar, irmãos, com isso, porque nós fomos salvos para isso, para dar frutos, para fazer boas obras. Uma maneira simples que nós temos feito em nossa igreja, mas deve extrapolar isso, deve extrapolar o nosso serviço na igreja local. Extrapola. Aqui também, mas extrapola, tá? Nós temos incentivado, encorajado, desafiado os irmãos, né, a poder abrir seus lares na medida da necessidade de cada um, da possibilidade de cada um, para receber irmãos que moram longe, que vêm de longe, para poder almoçar, ficar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, não é? Para que eles possam, como eles vêm de longe, alguns nem vêm mais no culto da manhã, porque vêm para o culto da noite, não é? Porque tem que vir, tem que voltar. Nós temos desafiado os irmãos a abrirmos as nossas casas. Ah, mas meu lar é tão simples. Eu sei. E é lá mesmo que o Senhor quer usar para abençoar a minha vida. Tá bom? Então estamos aceitando convites de almoço na casa dos irmãos, tá bem? Podem me convidar. Estou aguardando. Lá é o lugar, lá onde eu quero estar todo domingo, né? Hoje, por exemplo, estou pregando de manhã, ó. A agenda está livre à tarde, não tem que revisar o sermão, nem tem que passar muito tempo em oração pelo sermão, não é? Então, livre entre aspas, tá? Tô brincando.
Mas se não quiserem convidar, a gente está disponível hoje, tá bom? Então, é um desafio bom para nós estreitarmos os laços com esses irmãos, exercermos a hospitalidade com esses irmãos. Lembrar que a nossa casa não é nossa, que o nosso carro não é nosso. É do Senhor para abençoar os irmãos, para abençoar a igreja. Então vamos às nossas aplicações finais e consideração. Acabando. Nós precisamos, irmãos, à luz disso, reafirmar o nosso compromisso com uma santidade de vida sem igual. Nós precisamos desejar ser mais santos, mais santificados, conhecer mais o nosso Deus. Nosso conhecimento dele é muito fraco, é muito pequeno, é muito superficial, é muito raso, por isso que temos a vida que temos. Mas ele está disponível a nós. Basta irmos. Apeguemos-nos a Jesus Cristo e sigamos a peregrinação celestial. Entreguemos-nos a Ele e Ele se dará cada vez mais a nós. Tenhamos as boas obras como boa resposta à graça de Deus. Tenhamos uma vida santa e uma vida de boas obras em resposta ao que Deus fez. Aí sim, aí os imperativos do Evangelho fazem sentido e a gente não cai em legalismo. Os imperativos são façam, porque nós temos os indicativos. Já foi feito por você. A graça já te alcançou. Você já foi justificado. Portanto, deixa essas coisas aí. Abandona essas coisas. Não faz mais sentido essas coisas para você. Faça, sirva e viva para a glória de Deus. E mais, devemos também, por meio das boas obras, demonstrar o impacto da graça de Deus em nós. Então notem que ao fazermos alguma boa obra, ao ajudarmos alguém, ao visitarmos alguém, ao pagarmos um lanche para alguém, ao pregarmos o evangelho para alguém, que essa é uma boa obra também, nós não só estamos fazendo por fazer, não, mas nós desejamos e oramos, Senhor, que a minha vida impacte essa pessoa de alguma forma, que a tua graça seja evidenciada. Que ao compartilhar o evangelho da graça de Deus, à luz disso, o impacto seja gigantesco na alma dessa pessoa. Porque o Senhor fez isso para mim. O Senhor fez isso por mim. O Senhor me tratou assim com bondade e graça. Eu devo ser, portanto, agente dessa bondade e dessa graça. Nossas considerações finais, meus irmãos. Então nós consideramos a sublime graça salvadora de Deus, não é? O título do nosso sermão. E nós consideramos a graça de Deus como sendo obra exclusiva do Senhor, realizada pela regeneração e renovação do Espírito Santo, que nos conduz a uma vida de boas obras, não é? Nós consideramos isso em três questões. Nós vimos a nossa condição antes da nossa salvação, vimos a manifestação de Deus na salvação e vimos o propósito e resultado da salvação. E tudo isso, irmãos, porque o nosso bendito Redentor, Jesus Cristo, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, assentou no seu trono de glória e está reinando e conduzindo o seu povo em santificação e graça. É tudo dele, para ele e sobre ele. Amém? Vamos orar. Ó Pai bendito, muito obrigado por sua graça sublime, salvadora, justificadora, que veio a nós no poder do teu Espírito através do teu bendito Filho Jesus. Senhor, muito obrigado por ter nos salvado quando éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Muito obrigado, Senhor. Não merecíamos nada de bom, mas recebemos tudo do Senhor. Ó Trino Deus, à luz disso, Senhor, à luz dessas exortações da Tua palavra, faça-nos operantes, que nossas vidas, para a Tua glória, seja repleta de boas obras. Ah, Senhor, e nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém.